Ai, ai. Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 10 de abril de 2025, uma quinta-feira, né? Estamos conversando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado. Deus tem confiado na minha pessoa, Aramanda Sudecomanai. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Deus te dê um pai de família desempregado nesta hora, que o Senhor possa estar abrindo a porta, uma mãe solo, pai que está precisando do alimento para colocar na mesa para os seus filhos, esse pai de família que não sabe mais o que fazer, Deus abre as portas, muda o cativeiro, muda a história, Senhor, é que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor está hoje em Números 4, tá? Os coatitas e suas responsabilidades. E disse o Senhor a Moisés e Arão: faça um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias, e contem todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento de João 3,30, que o Senhor cresça, que a missionária Nadir suma e desapareça, Deus, porque eu não tenho nada de mim para falar, mas o Senhor tem tudo, Pai, porque o Senhor é tudo em todos, Aramanda Sudecomanai, que o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, venha ser glorificado neste canal, porque o objetivo desse canal é que a tua palavra seja pregada em tempo e fora de tempo. Amém? Okay? Então, a palavra do Senhor, ela vai estar dizendo para mim e para você que os coatitas... Deixa eu encostar mais um pouquinho a cadeira. Os coatitas e suas responsabilidades. A gente sabe que no capítulo de ontem, a gente leu sobre os levitas e suas responsabilidades, né? E aí depois temos o recenseamento dos levitas. E depois do recenseamento dos levitas, eles foram divididos em clãs, tá? Depois, após o recenseamento, aí teve o clã de Gerson, que ficou com a parte oeste. Aí teve o clã de Coate, que ficou com o lado sul. Teve o clã de Merari, que ficou com o lado norte. E teve, né, o pessoal de Arão e Moisés, que ficaram responsáveis pelo lado leste, a qual cuidava ali, para que ninguém se aproximasse da tenda do encontro, que era só eles que tinham esse acesso, amém? Então, hoje, a gente vai ver que a responsabilidade dos coatitas, tá bom? A gente sabe que hoje, quando a gente leu, eles ficaram responsáveis para cuidar da arca, da mesa e do candelabro dos altares. Eles ficaram responsáveis por essa parte, tá? Então, mas hoje a gente vai ver como que ficou mais apropriadamente a história dos coatitas. Vamos lá? E disse o Senhor a Moisés e Arão: façam o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias, e contem todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, ok? Para que faça o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será cuidado das coisas santíssimas. Então, eles ficaram responsáveis pelas coisas santíssimas, tá? Tudo que era santíssimo, igual a gente viu aqui, era cuidado dele. A arca, a mesa, o candelabro, os altares. Eu vou até marcar aqui, 3, versículo 31. Que é a ordem que Deus deu para eles, ok? Ele diz assim: quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos encarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Por quê? O que acontece? Só de olhar e chegar perto da arca da aliança, eles seriam fulminados, tamanha a presença do Senhor. Então, não poderia. A gente lembra que aconteceu isso com os filhos de Arão, tá? Os 2 filhos de Arão foram fulminados. Por quê? Porque eles encostaram onde não era para encostar, que foi Nadab, o mais velho, e Abiú. Então, aí ficaram Eliezer e Tamar, os filhos de Arão, tá? Sacerdotes também que ficaram, só somente eles, porque os outros 2 morreram. Aí diz assim: depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos e os recipientes
recipientes para incenso e as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas. Então, a igreja tinha todo como é que eu posso dizer? Tinha todo um ritual de Deus, né, para as coisas sagradas do Senhor, né? Então, tinha um pano, a maneira de colocar a vara, por quê? Porque era a ordem de Deus, representava a presença de Deus, né? Então, quando eles tinham que mudar, que levantavam o acampamento e seguia a viagem, eles tinham que descer o véu e fazer todo esse processo. Continuando, no 7. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas, bacias para oferta derramada, os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Os pães da presença devem estar sempre sobre a mesa, ok? Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão um candelabro, usando para iluminação as suas candeias e as suas tesouras de aparos, os seus apagadores e todos os jarros para os seus suprimentos de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e colocarão no suporte para carregar. Então, a igreja tinha toda uma situação, não era só pegar e levar, né? Sabe o que me fez lembrar aqui? Quando Davi, ele foi pegar a arca do Senhor, né? Ele queria levar a arca para um lugar, ter um lugar próprio, ali ele levou a arca de qualquer jeito, e não era, e a gente sabe que ali usar foi partido no meio, aquilo deixou ele muito triste. Por quê? Porque representava a presença de Deus, né? A presença de Deus tinha santidade, a santidade, Deus havia dado ordem. Mais pra frente a gente vai ver a maneira que era para os levitas levarem. Isso tudo é só para transportar, tá? Agora você imagine para chegar na presença de Deus quanto que era, porque Deus é santo, né? Então a gente vê que tinha todo um ritual, né? E Deus, ele queria que fosse cumprida a risca, ok? Então por quê? Porque eram as coisas santíssimas, ok? Então o cuidado tinha que ser, como é que eu posso dizer? Das coisas santas tinha que ser elas tinham que ser entregues para os coatitas de uma maneira santa, porque era o lugar santíssimo de Deus, ok? Então, assim, e detalhe, por causa disso tudo, os coatistas não podiam tocar. Por isso que tinha que enrolar com pano azul, tinha que colocar o couro, né, para envolver, porque eles iam entregar para os coatistas, porque se eles tocassem em algum utensílio e olhassem, eles eram mortos na hora. Então, por isso todo esse ritual, vamos dizer assim, para estar embrulhando, para entregar para os coatitas, porque se eles tocassem, se eles vissem, né, ali a mesa da preposição, os pães, porque isso aí só poderia ser levado por quem? Né? Pela parte de Arão e Moisés, né? Pelo sacerdote ali, que a gente viu que eles ficaram com essa parte que a gente viu ontem, tá? Então, se eles... Nossa, igreja, pensa. E hoje em dia a gente vê as pessoas... Hoje a gente tem a presença do Senhor dentro de nós somos sempre o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós somos falhos, né? E Deus, pela sua misericórdia, tem nos dado chance, tem tido misericórdia de mim, de você a cada dia. E a gente vê que era algo tão tremendo, igreja, tão tremendo, cuidado de Deus, ó. Então você vai enrolar, vai colocar, vai embrulhar, né? Em seguida embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e colocarão num suporte para carregar, para depois entregar. Não era chegar assim, ó, toma aqui a mesa. Não tem isso, não, de jeito nenhum. Não podia, porque estava lidando com as coisas santas do Senhor, né? E outra coisa, todo o trabalho dos coatitas, né, deveria ser rigorosamente supervisionado por Arão e seus filhos, tá bom? Porque eles não poderiam fazer de qualquer jeito. Tinha, né, ainda todo o rigor dos sacerdotes estarem vigiando eles, tá? Porque eles não podiam tocar em nada, não poderiam tocar em nada, nem olhar para ela quando estavam cobertos. Você imagina, igreja, né? Tremendo, tremendo. Então, é coisa tremenda, né? Não é de qualquer jeito que você vai levando as coisas do Senhor, né? Então, a gente tem que ter esse respeito. Então, hoje, Deus, ele nos trata com tanto cuidado, com tanto carinho. A gente pode chegar na presença do Senhor, o véu tá aberto, né? Não tem rituais, né? Eu estou aqui, eu posso adorar, eu posso orar. E as pessoas muitas vezes não conseguem entender essa primazia, né, de Deus na minha e na sua vida. Vamos prosseguir. No 11. Sobre o altar
de ouro, estenderão um pano azul e cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Então, tem todo, né? Tinha todo um ritual. E apanharão, olha só, todos os utensílios usados na ministração no santuário, depois o embrulharão no pano azul e cobrirão com couro, a seguir colocarão no suporte para carregar. Igreja, não era assim pegar na mão e sair carregando, não podia, não deveria e não era para levar, tá? Porque não podia. Porque representava ali a presença de Deus, ok? Trarão as cinzas do altar de bronze, estenderão sobre ele um pano roxo, colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos. Então, esse aqui sempre me lembra dos filhos de Eli. Os garfos, no altar, o braseiro, os garfos de carne, as pás, as bacias, a persão sobre eles estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Então, tinha todo o ritual. E a gente me faz lembrar que os filhos de Eli, eles enfiavam o garfo, né? E comia ali as ofertas que eram, os sacrifícios que eram oferecidos a Deus sem nenhum temor, né? No entanto, que Ófni e Finéias foram mortos por causa disso. E Eli também, porque foram coniventes com o pecado dos seus filhos. Tá lá em Samuel. 1 Samuel, acho que 4, 5, por aí. Bem no começo, tá? Quando Arão e seus filhos terminaram de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas, aqui ó, os coatitas virão carregá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro, os coatitas carregando. Então, eles tinham que carregar, mas eles não poderiam tocar, ok? Por quê? Porque este trabalho era para Arão e os filhos do sacerdote, tá? Até Moisés. Mas era todo um contexto, era todo um cuidado, não era de qualquer jeito. E vamos lá no 16. E Eliezer, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Então, Eliezer ficou responsável por essa parte aí, né? De manter, né? Acesa ali, onde ficar de todo o tabernáculo e de tudo que nele há. Isto é, seus utensílios, seus artigos sagrados, né? Então, Eliezer ficou, o sumo sacerdote Eliezer ficou encarregado do quê? Das coisas santíssimas, do que? A favor do povo também, né? Se ele não pudesse fazer isso, não poderia haver nenhuma adoração por parte da comunidade, porque tinha que ter todo um ritual, todo um princípio dado por Deus. No 17, o Senhor disse ainda a Moisés, e Arão, não permita que o ramo dos clãs... O Senhor disse ainda a Moisés e Arão, não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continue vivos e não morra quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão no santuário e designaram a cada homem a sua oferta. Designaram a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatistas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morra. Então, eles não podiam entrar, senão eles seriam eliminados. Agora, a gente vai para a parte aqui dos gersonitas e depois dos meraritas, porque foram três, lembra que foram divididos em 4, leste, oeste, sul e sudeste. Vamos lá. Os gersonistas e as suas responsabilidades, ok? Peraí. Meu Deus. A parte dos gersonitas é gersonistas e as suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés, faça também o recenseamento dos gersonitas para suas famílias e clã. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos aptos, então tinham que estar aptos, né? Aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Olha só. Este é o serviço do clã dos gersonitas que deve fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo. Aqui, ó. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro e sua cobertura, e a cobertura externa do couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro.
Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo. E o altar com a cortina da entrada, com as cordas, com todos os utensílios usados em seu serviço, ok? Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer é carregar. Estará sob a direção de Arão. Então, eles ainda tinham que ser vigiados por Arão. Arão ainda tinha que vigiar eles, todos, tá? Por quê? Porque Arão era o sumo sacerdote, ok? E Moisés era o mediador entre o povo e Deus. Então, tinha que ter essa situação, todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar estará sob a direção de Arão e seus filhos. Designe com responsabilidade dele tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Ok? O primeiro, quem cuidou de quem ficou responsável pelo clã dos coatitas foi Eliezer. E quem ficou responsável pelo clã dos gersonitas foi Itamar, tá? Vamos lá. E tinha que ser tudo com ordem. Não poderia pegar, não poderia olhar, porque senão seria fulminado, não poderia ver o que tinha dentro, ok? Só poderia carregar. Os meranitas e as suas responsabilidades. Conte os meranitas conforme as suas clãs, todos os homens de 30 e 50 anos aptos para servir. Ai, gente, cadê? Acho que é o verde. Todos os homens de 30 aptos para servir, que façam o serviço da tenda do encontro. Este é a responsabilidade dele no serviço que deverão realizar na tenda do encontro. Eles deverão carregar, olha o serviço deles, carregar as armações do tabernáculo, seus travessões e suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda com a sua base, as suas estacas, as suas cordas e todos os utensílios e tudo que está relacionado ao seu uso. Então, Deus designou cada um, né? Os levitas, assim, nos meios dos levitas foram divididos entre os coatitas, os gersonitas e os mearitas e a parte de Arão e Moisés. Então, foram divididos nessas 4. Então, cada um tinha a sua responsabilidade, mostrando que Deus é um Deus que ordena as coisas que seja designada, que seja feito com ordem, ok? Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs dos meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro ficará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Itamar também ficou responsável por eles. Itamar ficou com as duas menor, porque Eliezer ficou com a maior, porque o maior serviço aqui, pelo que eu vi, foi o dos coatitas. E a gente vê que aí vem assim, o recenseamento dos levitas. Moisés e Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme as suas clãs e todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, né? Aptos, a palavra aptos para servir, né? Que fizesse o serviço da tenda, se mostra sempre presente aqui, tá? Foram contados conforme os seus clãs 2.750 homens. Esse foi o total do recenseado dos clãs dos coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Então, igreja, você vê que era muita coisa, você entende? Os gersonistas foram contados conforme os seus clãs, né? Os gersonitas. Conforme o seu clã, todos os homens entre 30 e 50 anos para servir e fazer o serviço na tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs 2.630 famílias. Esse foi o total dos recenseados dos clãs do gersonita que serviu na tenda do encontro. Moisés e Arão contaram de acordo com a ordem de Deus. A ordem de Deus é específica. Igreja, a ordem de Deus é específica. Então, o número se trata muito de ordem, de cuidado, de designar as coisas de maneira certa e correta. Não do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Os meranitas, os gersonitas, né, é interessante, foram contados conforme os seus clãs e famílias.
Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para fazer os serviços da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs 3.200 homens. Esse foi o total do recenseado dos clãs do Merarita que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e famílias. E todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir, carregar a tenda do encontro. Somava 8.580, conforme a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. A cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que deveria carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado. Então, Deus ordenou. Então, a gente vê que tem uma ordem de Deus, né? Para os gersonita, para os meranitas, para os coatitas. E sempre quem supervisionava, que ficou responsável pela supervisão, ok? Era Arão e seus filhos, ok? Então, a gente vê que Deus, ele trabalhando com uma ordem aqui, mostrando a responsabilidade, né, de cada um na divisão da tribo do levita que deveria fazer. Igreja, e preste atenção, eles não poderiam olhar sequer, nem encostar, nem sequer ver nada do que tinha enrolado ali da tenda do encontro. Por isso é que eles eram enrolados em panos, depois eram enrolados em couro, porque se eles vissem, eles eram mortos, tá bom? Porque Deus, ninguém poderia tipo assim, era a pena de morte. Só quem poderia chegar era o sumo sacerdote Arão, seus filhos e Moisés. Os demais não poderiam, amém? Porque a gente sabe que até então, né, essa parte da tenda, de chegar perto das coisas do Senhor, ficou para Arão e seus filhos e Moisés, que está em Números 38. Deus abençoe vocês. Tenha uma quinta-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e da Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações, tá bem?